Olha só, o Corona Sem Neura de hoje é um Corona Sem Neura especial, focado principalmente na questão de que outubro é considerado outubro rosa, chamando atenção para a prevenção, para o diagnóstico precoce, para o tratamento do câncer de mama nas mulheres. A gente sabe que 60 mil casos novos surgem por ano no Brasil, 15 mil óbitos, então assim, o problema é preocupante. E como 80% das nossas redes sociais acabam sendo contemplados por vocês, mulheres, nada mais justo, honesto e íntegro estar discutindo isso aqui com vocês. E para isso eu tenho aqui o Dr. José Bento, figurão, um cara Tudo bom? fantástico, que faz um trabalho incrível aí na ginecologia e obstetrícia. Obrigado. Muito obrigado por estar junto com a gente. Obrigado pelo convite. É isso aí. E o Dr. Leandro Pilarim, cirurgião plástico, que também trabalha justamente na reconstrução de algumas mamas, na cirurgia plástica, tanto estética como reparadora. E a gente vai abrir aqui essa conversa para que você possa aproveitar o máximo possível das informações e dividir com as pessoas que você gosta, com a sua mãe, com a sua tia, com as suas primas, com as suas amigas, enfim, com todo mundo. Ô Zé Bento, como é que é feito o diagnóstico? E assim, eu lembro que no passado, quando a gente falava de outubro rosa, era para estimular as mulheres a fazer o autoexame. Verdade. Como é que funciona isso aí hoje em dia? Então, hoje o autoexame, a gente não procura incentivar tanto o autoexame. Por quê? Porque quando você faz um exame, você detecta um nódulo indolor nas suas mamas, já tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro para você conseguir palpar. Depende muito do tamanho dessas mamas. Mas quando ele tem 2 centímetros de diâmetro, já tem mais ou menos 10 anos de evolução. Caramba, nesses 10 anos, se conseguisse ter feito o diagnóstico através de uma mamografia, que você consegue fazer o diagnóstico de tumores de meio centímetro, menos ainda, caramba, você perdeu um tempo enorme de chance de cura, porque quanto mais rápido se fizer o diagnóstico, maior a chance de cura. Agora sim, então o ideal seria, pensando aqui no Outubro Rosa, estimular as pessoas a fazerem, primeiro, né, ter um ginecologista de confiança, que possa, Exato. na verdade, ter uma parceria Exato. para a vida. Sim. Mas assim, que façam não simplesmente o autoexame, mas Exatamente. principalmente a mamografia. A mamografia. Então, mulheres, todas as mulheres, e para isso que serve o Outubro Rosa, chamar a atenção das mulheres, né, para elas, então, começarem a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. 40, 50 anos de idade. Em mulheres que têm antecedentes familiares, começar a fazer um pouco mais precoce, a partir dos 37, 38 anos. Agora assim, como é que funciona esse processo diagnóstico? Então, de repente, nós sensibilizamos aqui o pessoal que segue a gente e alguma pessoa foi lá fazer a sua mamografia e detectou um problema ali, detectou a presença de uma lesão. Como é que, no caso padrão, como é que funcionaria até o diagnóstico e como é que é o tratamento? Nós precisamos fazer a biópsia, quer dizer, o diagnóstico definitivo de um tumor de mama através da biópsia. Essa biópsia pode ser por uma punção, uma agulha bem fina que vai até o tumor, pode ser uma agulha mais grossa e pode ser uma excisional, quer dizer, fazemos um corte, tiramos então uma parte do tumor e mandamos examinar. O fato de você fazer esse tipo de biópsia, você consegue primeiro fazer o diagnóstico então de célula tumoral maligna e você consegue, através de outros exames, saber o tipo daquele tumor, né? Dependendo do tipo, antigamente a gente tratava, câncer de mama era tudo igual e tratava tudo igual. Hoje não. Hoje, dependendo do tipo, você faz um tratamento de acordo com esse tipo de tumor de mama e os resultados são muito melhores. Ou seja, nem todo caso de câncer de mama é cirúrgico. Nem todo caso é cirúrgico. Não, precisamos fazer a biópsia. Sim, né? então aí considerando isso como uma cirurgia. Tal, exatamente. Então, mas nem em todo caso é cirúrgico. Dependendo, nós podemos fazer a quimioterapia antes, nós podemos fazer depois cirurgia, nós podemos fazer a cirurgia e depois a quimioterapia e a radioterapia. Vai depender de cada caso. Então, hoje, o tratamento não o varejo do tratamento. Câncer de mama trata-se assim, não. É muito mais prêt-à-porter, ou seja, é muito mais alta costura, não é prêt-à-porter, é muito mais alta costura. Então você vai fazer o tratamento de acordo com o tipo de tumor, o tamanho desse tumor, se você tem linfonodos acometidos ou não. Então são várias as nuances do tratamento, né? Quem vai decidir é o oncologista junto com o mastologista. Agora sim, a coisa mais radical que pode acontecer é uma cirurgia de mastectomia. A retirada total da mama e até esvaziamento de nódulos, não é isso? Linfonodos que ficam na região axilar. Mas hoje em dia nós temos
o cirurgião plástico Pronto. que faz a reconstrução durante a cirurgia, então os resultados são fantásticos, a paciente sai muito feliz depois de uma cirurgia dessa. E como é que funciona isso aí, Leandro? Acho que o mais importante que a gente aprendeu muito ao longo dos anos, acho que o Zé Bento vai lembrar disso, no passado o grande problema era tumor de mama, era tudo igual. É verdade. Era uma cirurgia padronizada, a gente não tinha muito conhecimento de se a lesão pequena ela tinha a mesma mortalidade ou a mesma agressividade de uma lesão grande. E essa ausência de conhecimento gerava com que cirurgias extremamente agressivas do ponto de vista de tirar o tecido mamário daquela região. Então as cirurgias elas eram muito grandes, muitas vezes a intenção reconstrutiva não tinha nenhum aspecto estético, era puramente de se fechar a lesão para fazer com que o paciente voltasse para a vida normal. Isso gerou muita sequela naquele momento. Sequela você diz, é aquelas cirurgias que amputavam o seio. Exatamente. Quase que o músculo peitoral não existia e ficava toda aquela cicatriz na região do tórax. Exato. Acho que o estudo o Zé sabe muito melhor do que eu, mas é que a gente tem que trabalhar em conjunto. A classificação do tumor de mama também mudou nos últimos anos. Então, naquela época, dependendo de um determinado tamanho, você já fazia cirurgias extremamente agressivas, onde você tirava muito tecido, inclusive o músculo. E os pacientes, um número muito alto deles, iam para quimio e radioterapia. E a radioterapia, os aparelhos também, aí a gente entra numa outra seara, que seria do ponto de vista tecnológico. Eles não eram tão modernos e tão seletivos como hoje. E essa paciente ela tinha um estigma de, além de perder um órgão extremamente importante do ponto de vista de autoestima, sexualidade, ela passou por uma doença extremamente grave, e ela tinha uma sequela estética e o tratamento daquilo também deixava muitas marcas. O que aconteceu com o passar do tempo? Os estudos mostraram que quanto mais precocemente a gente consegue fazer o diagnóstico, mais individualizado para cada paciente num grupo multidisciplinar. O que significa isso? Um bom oncologista, um bom mastologista e um cirurgião plástico, você vai desenhar para aquela paciente o que é melhor para ela do ponto de vista de saúde da mulher. E o que significa isso? Eu vou dar o melhor tratamento oncológico, adjuvante, para eu ter mais longevidade, vou dar o melhor tratamento cirúrgico para aquela paciente e eu vou trazer para aquela paciente o melhor tratamento de reparação para que ela tenha um aspecto psicológico, um aspecto de qualidade de vida. E esse trabalho em conjunto tornou cirurgias mais seletivas. Então você consegue discutir para cada paciente, olha, aqui eu vou precisar tirar um quadrante. Como que é a minha melhor? Eu consigo com o próprio tecido da paciente Reconstruir a mama. E eu moldo aquela mama. Eu vou ter que tirar mais tecido. O tecido que ficou daquela mama não me é suficiente. Vou usar uma prótese de mama para eu repor aquele volume para eu ter um formato adequado e assim sucessivamente. Agora, essa cirurgia que acaba tendo como base a reconstrução, porque na verdade a ideia é que a mulher saia como entrou da cirurgia, né? E quiçá até com um seio mais bonito. Eu imagino que deva ter essa discussão aí por trás nos bastidores também. Agora, essa cirurgia, ela é muito semelhante com a própria mamoplastia, que a gente ouve dizer que as pessoas fazem por cirurgia plástica estética? A resposta depende de cada paciente no seguinte sentido. Um exemplo muito simples. Imagina que você tem uma mama com um tamanho que ela está um pouco acima do tamanho ideal para aquela paciente. Se a gente fosse, olha, o ideal para o seu corpo, a sua mama é um pouco maior. E do ponto de vista oncológico e do ponto de vista de mastologista, essa paciente pode retirar somente uma parte da mama. Então, a gente, em conjunto com o mastologista, que isso é de fundamental importância, a gente entra junto, você desenha a ressecção para que o que fica se transforme numa cirurgia estética. Essa cirurgia é muito parecida. Quando a gente tem mamas menores, a retirada do tecido glandular é muito maior, quanto mais próximo do volume total, maior é a diferença de uma cirurgia estética. Por quê? A prótese é um tecido que não é biológico, eu preciso de tecido do próprio corpo para proteger aquilo. Por isso que tem que se tomar condutas profiláticas com muita responsabilidade, porque a cirurgia ela aumenta o risco de situações que fogem do seu controle. Ou seja, quanto mais eu tiro tecido, a hora que eu ponho uma prótese, a cobertura, a defesa do meu organismo é mais vulnerável.
Então eu também preciso levar isso em consideração. Ficou claro? Quer dizer, são muitas nuances, né? Pelo que eu estou percebendo aqui. E esse trabalho em conjunto, né, É o do fundamental. ginecologista, do mastologista com o cirurgião plástico acaba sendo fundamental. Fundamental, fundamental, muito importante. Agora, eu gostei de como você começou o nosso bate-papo aqui, chamando a atenção do Outubro Rosa, que sobre a mamografia. Antigamente nós falávamos em autoexame, muitas vezes eu fui na televisão e ficava ensinando os pacientes a como fazer esse Quer dizer, autoexame. o autoexame Hoje, pode existir, pode mas existir, já entendemos deve que assim, existir, se você exatamente. diagnosticar uma coisa aí, na verdade você já Mas perdeu o melhor time. é fazer a mamografia. Agora, nós precisamos também chamar a atenção na qualidade de vida dessa mulher. Quer dizer, hoje a gente sabe que só 10% dos cânceres de mama estão relacionados à genética. Só 10%. E os 90%? São maus hábitos. São alterações. 90% relacionado a maus 90% hábitos. São maus hábitos. São mutações que ocorrem nas células mamárias decorrentes de estímulos externos. É epigenética. Não é genética, é epigenética. Ou seja, a pessoa até tem alguma chance ou uma predisposição pequena, mas ela vai lá e turbina com o comportamento, e aqui a gente vai citar então, já que você está dando essa deixa, porque se 90% pode ser evitado, por que não evitar, em vez de fazer um diagnóstico? Hoje a mesmo que gente precoce? sabe a incidência grande que tem em mulheres obesas. Então, obesidade. Obesidade é um fator importante. Mulheres, não vamos dizer alcoólatras, mas mulheres que bebem. Quer dizer, o alcoolismo pode dar também um aumento da incidência do câncer de mama. Segundo ponto aí. Cigarro. Como? Cigarro. O Cigarro tabaco. não. Então, o cigarro... Que coisa curiosa. Cigarro até inibe, porque o cigarro acaba inibindo a quantidade de estrogênio que a mulher tem a nível hepático. Então isso acaba inibindo até o estímulo de câncer de mama. Não é por causa disso que você vai começar a fumar. Não, é. nada a ver, porque Não, aí mas você precisa ter um aparelho cardiovascular bacana para que até a cirurgia do Leandro Exatamente. Marinho funcione bem, né? Exatamente, é. Então, o álcool, obesidade, sedentarismo. Então, hoje a gente sabe que mulheres sedentárias aumentam o risco e até em 30% a chance de ter câncer de mama. Agora, mulheres que tiveram câncer de mama e não fazem atividade física depois do tratamento, a chance de recidiva chega em 60%. Então, precisa fazer atividade física. Sono. Aquele trabalho clássico que teve nos Estados Unidos, eles pegaram as enfermeiras que davam plantões noturnos e as enfermeiras que davam plantões diurnos. Aquelas que davam plantão noturno tinham 5 vezes mais a incidência de câncer de mama. Então, o sono também é importante para você se prevenir contra o câncer de mama. E tem alguns estudos falando sobre a vitamina D, que fala sobre o sistema imunológico, então manter um aumento da vitamina D, do zinco, uma boa alimentação, reduzir o consumo de açúcar e carboidrato refinado. Então, é um conjunto de fatores que acabam levando ao aumento da incidência do câncer de mama. Só um dado. Uma oriental, uma japonesa, que vive no Japão, ela tem 5 vezes menos câncer de mama do que uma americana. Se ela migrar para os Estados Unidos, ela acaba tendo a mesma incidência de câncer de mama. Ou seja, esses são os hábitos. É o meio que faz aumentar o câncer de mama. Agora sim, a mulher que teve filho e que amamentou, ela tem alguma chance diferente de ter câncer de mama? A amamentação protege? Protege, diminui. Tanto a amamentação, quanto principalmente a gravidez. Então, a gravidez, e quanto mais precoce a gravidez, melhor para a mama. Para mama, quer dizer, melhor a incidência de câncer de mama. Então, você tem que falar para sua filha, quando fizer 18 anos, filhinha, você deve engravidar, porque você vai se proteger de câncer de mama. Ninguém faz isso. Hoje em dia, imagina, as mulheres estão engravidando com 35, com 36 anos. Então, mais uma vez, por isso que está aumentando a incidência de câncer de mama. Quanto que é a incidência? 1 para 8. Quer dizer, uma em cada 8 mulheres tem câncer de mama. Vai ter câncer de mama. Vai ter câncer de mama. Alguma fase da sua vida. Agora sim, pegando esse gancho que a gente está vivendo da pandemia e, sobretudo, o tema aqui que a gente tem levantado bandeira aqui no YouTube, nas redes sociais, do Corona Sem Neura. Como que eu devo balizar isso, ou orientar as mulheres em relação a isso? A gente sensibiliza
Porque é lógico, não é só para outubro pensar nisso, mas quando você fala de outubro rosa, eu imagino que exista um influxo maior de pacientes para os consultórios, sem dúvida. para de alguma forma fazer uma investigação. Sem Como dúvida. lidar isso e o coronavírus? O que acaba sendo prioridade? O mais importante, Fernando, é você pensar em termos de prevenção. Prevenção não é colocar, imagina uma árvore que tem galhos enormes do lado dessa árvore, você colocar um pedaço de madeira para segurar esse galho caso tenha uma ventania ou uma tempestade. Não é isso a prevenção. Prevenção é você cuidar da raiz da árvore. Fazer com que ela tenha galhos fortes, que ela não precise de um pedaço de madeira para ficar segurando seus galhos. Então, você precisa cuidar. E isso acontece com corona. Quer dizer, pessoas saudáveis não tiveram sintomas. Ou tiveram sintomas, mas sintomas frustros. Ou se foi para o hospital, não precisou ser entubado, porque estavam saudáveis. Então, quanto mais saudável você fica, menos doença você tem. Então, e a saúde que você vai adquirindo como? Tendo bons hábitos. Então, uma atividade física diária, você não comendo porcaria, então, produtos industrializados, você comendo açúcar, o açúcar refinado. Então, tomar cuidado com a alimentação. Dormir e dormir cedo. Não adianta dormir às 2 horas da manhã e acordar meio-dia. Dormir 10 horas, ai que beleza. Não, tem que dormir até 11 horas da noite. 10h, 11 horas. Tem um ciclo circadiano que muita gente acha que dormindo você está descansando. Você não está descansando. Você está reparando todas aquelas porcarias que você adquiriu durante o dia. O que você comeu de errado, o que você respirou de errado. Você está reparando as suas células. Está melhorando o seu sistema imunológico. E por último, controlar o estresse. Esse é um desafio para a gente. É fazer meditação, uma yoga, fazer uma massagem, uma acupuntura, mas tem que controlar o estresse. É fundamental, né? Porque o estresse, junto com toda essa questão, acaba atrapalhando o sistema imunológico. E o sistema imunológico ruim abre porta aí para o coronavírus e também para a manifestação do câncer. Exatamente. Né? A gente pode pensar assim. Exatamente. Agora, para a cirurgia plástica, Leandro, bom, a estética eu quero que você fale aí como é que fica agora essa questão do coronavírus ou não. Mas pensando numa mulher que tem um diagnóstico de câncer de mama e precisa fazer uma cirurgia com reconstrução, quais são os fatores que ela poderia ter criado de poupança de saúde no decorrer dos anos anteriores para que a evolução da cirurgia plástica fosse melhor? Acho que tudo na medicina cai muito no que o Zé Bento acabou de dizer. Porque a hora que você pega uma paciente que, se ela tem uma carga genética, se o motivo que a gente pudesse acusar ou achar um motivo único, que fosse uma genética, se você comparar uma paciente com a mesma idade, o mesmo peso, mas que cuidou da saúde dela, que fez atividade física, que não fumou, que não bebia, que comia comidas saudáveis, e você pega uma paciente que não fez isso, essa paciente aumenta o índice de infecção, aumenta o índice de sangramento, aumenta o índice de contratura, de ter alterações de cicatrização. Ou seja, como se preparar para uma eventual alteração da nossa saúde, sempre cuidando dela ao longo. Não adianta você fazer isso a hora que você descobriu que ela não foi bem, né? Então é um processo de cuidado. E você estando bem, e a gente nota isso muito no consultório, quando você vê pacientes na mesma faixa etária, com as mesmas características, o mesmo tipo, e uma paciente saudável, ela vai muito melhor. Então, o motivo, acho que nesse Outubro Rosa, é ressaltar o câncer de mama, mas eu acho que como prevenir isso? Os hábitos, eles vão te ajudar não só contra isso, mas como tratamento de uma eventual coisa que você não consiga evitar, e também outras doenças que podem vir aí. Bom, eu quero agradecer então aqui a presença do Dr. José Bento, ginecologista obstetra. As redes sociais dele estão aqui. Obrigado, José Bento. Obrigado, eu que agradeço. Por dividir conhecimento tão importante com todas as nossas seguidoras, que eu tenho certeza que vão te seguir também. Obrigado. O Dr. Leandro Pelarin, cirurgião plástico, informações muito valiosas e importantes, né? Porque a gente imagina a cirurgia plástica só em coisa relacionada com estética, mas na verdade tem um trabalho muito bonito por trás disso tudo e justamente integrado aqui quando a gente fala da reconstrução da mama. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui sempre. É isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui e até o próximo Corona Sem Neuro.